Alô, galera do canal de filosofia do professor Bené França. Hoje nós vamos comentar sobre o empirismo britânico. E nesse primeiro momento nós vamos tratar do grande filósofo nascido no Reino Unido chamado Francis Bacon. Quando nós nos referimos ao empirismo britânico, nós estamos tratando de uma corrente filosófica oposta ao pensamento racionalista do francês René Descartes. E o empirismo britânico ele tem uma composição de alguns importantes pensadores, dos quais no vídeo de hoje vamos destacar o pensamento de Francis Bacon. Ele ficou mundialmente conhecido em decorrência de uma obra sob o título Instauratio Magna. O que pretende, na verdade, então, Francis Bacon? Ele desejava, por meio da obra Instauratio Magna, criar uma espécie de saber instrumental que garantisse o controle da natureza. E, entre outras coisas propostas, sugere a indução como um método mais eficiente de descoberta, a fim de legitimar a experiência e a investigação, recorrendo, portanto, a métodos muito mais precisos. Ora, olhando a tradição histórico-filosófica, Francis Bacon dizia que ela estava fundamentalmente carregada de ídolos, ou seja, do grego eidolon, imagens, representações. E para que o conhecimento se tornasse mais preciso, mais objetivo e, portanto, obtivesse uma dimensão universalista, era preciso que esses resquícios provenientes desses ídolos fossem suprimidos. O primeiro dos ídolos, né, os gêneros de ídolos, ele chama de ídolos da tribo. Ídolos da tribo corresponde a preconceitos, expressões cômodas de verdades dadas e que por muitos não são questionadas. Por exemplo, ao afirmar lá que a astrologia é ciência, Francis Bacon não admite. Para ele, a astrologia tem um encaminhamento que é absolutamente distinto da astronomia, que é a ciência que vai tratar especificamente sobre o universo. Como também ele repudia todo o uso de elementos humanos atribuídos às ações da natureza, os chamados elementos antropomórficos. Por exemplo, ele rejeita aquela ideia muito comum na filosofia antiga de que a natureza tem horror ao vácuo. Aquelas noções de atração e repulsa que é típicas do comportamento humano aplicados, por exemplo, à natureza ou ainda ao universo. Para ele, esses elementos são típicos dos ídolos da tribo. O segundo grupo de gêneros de tribo, ele denomina de ídolos da caverna. Então, para ele, cada indivíduo é como se fosse uma caverna, onde intercepta, né, acolhe a luz. E algumas pessoas recorrem a livros, outras pessoas optam em ouvir o depoimento de terceiros, que julgam para si autoridades de algumas áreas do conhecimento, e outras pessoas provêm os seus conhecimentos por meio da educação. Outros ainda aperfeiçoam os seus conhecimentos por meio de conversas, debates e assim por diante. Dentro dessa perspectiva, cada um acolhe unidimensionalmente uma parte da abrangência da totalidade das coisas que existem. E por conseguinte, isso geraria certos limites para a compreensão totalitária, né, abrangente, ontológica das coisas. O terceiro tipo de ídolo é o chamado ídolo do mercado. Alguns autores também chamam de ídolos do foro. É quando se faz o uso inadequado da linguagem,
ora linguagem comercial, ora a linguagem filosófica, teológica, com a intenção de explicar a natureza. Então, ele cita em seus críticos, em seus depoimentos críticos, aquela alusão que Aristóteles faz a Deus, recorrendo à ideia de motor imóvel. Ao afirmar que Deus é um motor imóvel, né? E isso, lógico, Aristóteles fala sobre o motor imóvel, mas alguns fazem aquela relação do motor imóvel com a ideia de Deus. E dentro dessa perspectiva, queria dizer então que Deus é o fator gerador de todos os movimentos e não sofreria nenhuma força de nenhum outro ser ou de outro objeto ou de qualquer outro fenômeno. Portanto, gera todas as coisas, mas não é mobilizado por nada. Ora, essa ideia para Francis Bacon é inadequada, é tipo de um vício doutrinário, filosófico, que foi perpassado de geração em geração e chegou, portanto, até os nossos dias. Então, para ele, não convém utilizar esse tipo de linguagem. Para ele, as ciências naturais, as ciências físicas, dispensam conceitos abstratos e, portanto, especulativos, vazios. Um quarto grupo de gêneros ele chamou de ídolos do teatro. O quarto gênero de ídolos chamou de ídolos do teatro. São ideias, segundo ele, provenientes das doutrinas filosóficas, muitas vezes com regras viciosas de demonstração. E ele vai fazer duras críticas à filosofia como se essa fosse fábulas, as quais poderiam ser representadas em um palco. Para Francis Bacon, uma confusão quase que deliberada entre filosofia e teologia. E para ele, as pesquisas da lei da natureza são mais importantes do que o estudo das teorias. Ora, um dos aspectos bastante relevantes da crítica que Francis Bacon faz aos pensadores racionalistas é quando ele faz uma relação entre formigas, aranhas e abelhas. Conforme dizemos, ele critica os pensadores racionalistas e os caracteriza como se fossem aranhas que extraem da própria teia aquilo que lhes serve. Também criticam os pensadores empiristas, dizendo que esses podem ser caracterizados como formigas, que acumulam e usam as provisões. Qual que seria a posição intermediária? Para Francis Bacon seria a da abelha. Ela recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com seus próprios recursos a transforma e digere. Essa informação está lá na obra Novum Organum, que está dentro da obra Instauratio Magna, a obra maior que, conforme nós havíamos dito, tem a intenção de compreender a natureza. Enfim, como podemos observar, há uma frase por muitos dita, que só o saber é produtor do poder, saber é poder, e essa frase muitas vezes é atribuída ao pensador britânico Francis Bacon, que apresenta uma esperança até desmedida nos benefícios da ciência e do progresso. Hoje, no canal de filosofia, nós trabalhamos as ideias do grande pensador empirista britânico Francis Bacon, trazendo basicamente a sua teoria de compreensão da realidade, exaltando o conhecimento isento das falsas interpretações e doutrinas, a fim de compreender o fenômeno natural como algo claro, como algo a ser colhido, como algo a ser visto em sua eminente natureza. Muito obrigado por sua atenção e até os próximos vídeos, se Deus assim nos abençoar. Obrigado.